de outubro de 2016. Santos impõe primeira derrota do Palmeiras no segundo turno. Entra no G3 e ainda sonha com o título. Mas rodada não foi tão ruim para o líder, já que Galo e Flamengo empataram e a vantagem do Verdão ficou em 5 pontos. Corinthians vacila, empata em casa e fica fora da zona de classificação a Libertadores. No Mesa Redonda, Marco Aurélio Cunha banca Ricardo Gomes e fala da possibilidade do retorno de Luiz Fabiano ao São Paulo. Com brinco de ouro lotado, Guarani e Boa Esporte empatam na primeira partida da decisão da Série C. E ainda, FIFA muda a regra e prêmio para escolher melhor do mundo terá votação popular. Yes! Boa noite, galera! Boa semana para vocês, ligadinhos aqui no Gazeta Esportiva. A rodada desse final de semana esquentou de novo o Campeonato Brasileiro, principalmente pela vitória do Santos no clássico contra o Palmeiras, que tirou uma invencibilidade de 15 jogos do Alviverde. Apesar do Verdão ter se beneficiado com o empate de Atlético Mineiro e Galo em Minas Gerais, o time de Cuca não conseguiu segurar o peixe dentro da Vila Belmiro, mas isso já era esperado, né? Confira como foi a história dessa partida com Adriano Dolfi. O Palmeiras entrou em campo com o jovem Vinícius no gol, fazendo a estreia na equipe profissional. Uma decisão do técnico Cuca somente no dia do clássico com o Santos. Observando os treinamentos, eu achei que o Vinícius estava mais solto, mais leve para poder jogar, apesar de ser sua estreia. O time da casa pressionava. O goleiro mostrou segurança no chute do zagueiro Luiz Felipe. Do outro lado, Vanderlei também estava sendo exigido, como neste chute de Jean. Partida tensa, nervosa e na segunda etapa as duas equipes continuaram perdendo chances. Até que aos 22 minutos, Vitor Ferraz foi à linha de fundo. No cruzamento, Vinícius espalmou em Vitor Hugo e a bola sobrou livre para Copete abrir o placar. Santos 1-0. O empate esteve nos pés de Zé Roberto. Mas o Santos suportou a pressão e acabou com uma longa invencibilidade do Verdão no Campeonato Brasileiro. Dentro de um contexto é uma normalidade doída, porque você não quer perder um jogo, por mais que seja difícil aqui. O Santos fez valer o mando de campo na pressão que ele teve do torcedor e na força que foi exigido do jogo, a gente combateu. Igual a igual, poderia ter empatado, poderia ter perdido, poderia ter ganho. Vida que segue, agora já passou esse aqui, vamos passar a página, preparar bem para domingo fazer um bom jogo. Já o Santos comemora, pois apesar da distância de 6 pontos para o líder, o sonho do título continua. O Santos ainda está lutando diretamente pela melhor colocação possível, não estou falando aqui em título, estou falando em melhor colocação possível. E era para a gente um jogo fundamental, um jogo chave para que mantivéssemos as nossas pretensões aí em alta e vivas. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Você observa aí o Dorival Júnior dizendo que não promete título, não diz que está brigando por título e que vai tentar a melhor colocação possível. Claro que ele não quer assumir a responsabilidade e dizer assim, vamos brigar pelo título, depois não acontece e vão cobrá-lo por isso. De qualquer forma, matematicamente o Santos voltou à briga sim. São 6 pontos de diferença, faltando 5 rodadas para terminar o campeonato. Então o Santos poderia ser campeão, vamos imaginar, vencendo todos os seus próximos jogos e o Palmeiras perdendo 2 partidas. Quer dizer, precisa ver o saldo também, número de vitórias, mas historicamente é isso. 2 tropeços do Palmeiras, 2 derrotas em 5 jogos. É difícil? É difícil, claro que é. É mais ou menos a mesma conta que faz o Flamengo, por exemplo, que tem 5 pontos atrás do Palmeiras. E a mesma conta que faz o São Paulo, se você observar, para saber se vai cair ou não para a segunda divisão. Quer dizer, a chance de o Santos ser campeão brasileiro é praticamente a mesma de São Paulo cair para a segunda divisão. Ou seja, é difícil. É difícil, porque o São Paulo está a 6 pontos da zona do rebaixamento, faltando 5 jogos também. Então, em termos de probabilidade, mais ou menos isso. Ou seja, é praticamente, não vou dizer impossível, é difícil de o Santos ser campeão, mas está na briga. Assim como é muito difícil do São Paulo cair para a segunda.
mas existe o risco também, matematicamente dizendo. Certo, Godoy? Certo, Celso. Boa noite. Boa noite, Boa noite. Michele. Boa noite para você que está com o olho na Gazeta, que a Gazeta está também de olho em você. Boa noite, pro Alex Martins, pro Vitorino, a equipe toda ali daquela esquina famosa, Ipiranga com São João, entendeu? Quero dizer para você, Celso, o seguinte: é mais fácil o Santos ser campeão do que o São Paulo ser rebaixado. Porque o que tem de time ruim... É o que dizer na relação da matemática, né? Mas esse negócio de matemática, eu vou falar agora para você, a matemática nunca foi perfeita, nunca foi Não é exata. Nunca. A matemática nunca foi exata, porque tudo que eu fazia, a professora de matemática não concordava. Portanto, a matemática nunca foi exata entre a minha relação e a professora de matemática, entendeu? Agora, nesse clássico aí ficou bem claro que o Cuca é muito supersticioso e o Palmeiras só perderá o título. Palmeirense, você só perderá o título se o Cuca continuar com essa frescura dele aí de superstição. Abre o livro lá, tá uma frase lá, hoje não vai dar certo. Hoje não vai dar certo. Dias de turbulência era a frase. Dia de turbulência, hoje vai ter turbulência. Cara, obstáculo é pra ser superado, Cuca. Aí ele falou, obstáculo não vai é pra ser superado, não é pra ser admitido, pô. Sabe? E outra coisa, começa a escalar o time com 11. Você fica escalando o time com 10, com 9. Por que com 9, com 10? O Gabriel Jesus não jogou nada. A Lione não joga nada. Você entendeu? Mas você colocaria o Gabriel Jesus no banco? Eu coloco. O moleque não tá jogando nada. Não faz um gol em clássico. Não fez um gol em clássico. Tomou mais cartão que a becaiada. Só reclama. Enche o saco. Tá numa máscara desgramada. Cadê a disciplina? Esse garoto tem talento, mas tem que torcer. O pepino é novinho que você distorce ou torce. O Gabriel Jesus é pepino novo, então trata de moldar ele, Cuca. A mãe dele puxa a orelha dele até hoje. A mãe dele chama ele de Tetinha. Então fala pro Tetinha aí sossegar mais e jogar mais, viu? Tá muito, narizinho empinado, reclamando. O que é? Na seleção ele é um, no Palmeiras ele é outro. É no Palmeiras. No Palmeiras, para ser campeão, para ficar na história, não é só dar a volta olímpica com o título, com o caneco. Tem muito pé de rato, joelho de porco, cabeça de bagre que é campeão. Agora, ficar na história como ficou Evair, como ficou César Maluco, é fazendo gol, Gabriel. É fazendo gol, não é enchendo o saco do juiz, não. Chega, João, já falei demais. Juro que não vou perguntar a razão deste apelido do Gabriel Jesus. É lá na rua onde ele mora, lá que a molecada chama ele assim. Eu acho que eu sei por quê. Bom, a vitória do Peixe no Clássico fez o time assumir o 3º lugar no Brasileiro, colocação que garante o clube já na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. E é essa a nossa enquete de hoje do site gazetesportiva.com. Entre lá e vote. Você acha que o Santos vai se manter no G3 até o final do campeonato? Sim ou não, Celso Cardoso? Sim, acho que sim. Se mantém no G3? Acho que vai até além. Ser um vice-campeão. Godoy. Como diz o Dalton lá em Turiúba, e o pistoleiro lá em Potirendaba. É o Silvio. O Silvio Pistoleiro. Pintou o campeão. Pintou o campeão para desespero do Silvestre. Você tá falando sério? O goleiro mais baixinho do Brasil, Silvestre. Você tá falando sério? Lá de Potirendaba. Tá? Acredita que o Santos vai ser campeão? Pintou. Não, o Dalton e o pistoleiro. Você não. Não. O Cuca já sei que o Palmeiras vai ser campeão. Godoy, o Cuca é supersticioso. Rapidinho, você tem superstição? Nenhuma. Celso? Não. Não. Tem sim. Eu tenho, não deixo o sapato virado de cabeça assim, de jeito nenhum. Não, mas isso não é mania, isso não é superstição, isso é mania. Morre alguém. Morre alguém. É superstição. Deixa lá virado pra ver se morre alguém. Morre ninguém, pô. Bom, resultado da enquete no final do programa. Se fosse assim na China, eles iam ficar tudo com sapato na Índia, tudo com sapato pra cima. Volta lá no site. Na Arena Corinthians, o Timão não conseguiu superar a Chapecoense e acabou empatando em 1-1. O resultado acabou tirando o time de OO da zona de classificação para Libertadores. Confira como foram os gols desse jogo na voz de Celso Cardoso. Romero. Luca. Tem Rodriguinho, Luca tenta a jogada, fez o toque pro Rodriguinho, dali pro Rildo, chegou, é pênalti. É pênalti em cima do Rildo, ele entrou e comemora, como se houvesse marcado um gol.
Vai Giovanni Augusto para a cobrança da penalidade. Aos 28 minutos, gol do Corinthians! Giovanni Augusto cobrando o pênalti, abre o placar. Em Itaquera, um Corinthians que joga mal, sai na frente da Chapecoense. Dali a tentativa de cruzamento, tira a zaga do Corinthians, o bate-rebate, olha só, é pênalti. Pênalti para Chapecoense. Pênalti para Chapecoense. Num lance bobo, numa falha da zaga corintiana, pênalti marcado. Vai Bruno Rangel para a cobrança da penalidade em Itaquera. Clima de expectativa, Cássio no gol. A torcida seca, catimba. Partiu Bruno Rangel e o gol da Chapecoense. No cantinho. Sem chances para o goleiro Cássio. Agora Corinthians 1, Chapecoense também 1. Nós jogamos 2 jogos muito tensos contra Cruzeiro e Flamengo. E depois de passar por isso, que foram jogos de extremo estresse, né? de muita tensão emocional, eu acho que nossa equipe deu uma relaxada e não conseguiu readquirir o ritmo que vinha tendo naquelas partidas. É lógico que nós tínhamos uma boa oportunidade hoje de ter a manutenção no G6. Mas nós vamos buscar, porque como nós empatamos hoje, o Fluminense empatou ontem, e as alternâncias elas vão continuar acontecendo, nós temos que procurar nos equilibrar para que não aconteça mais conosco e a gente consiga, na próxima oportunidade, permanecer. Foi um dos piores jogos do Corinthians que eu já vi na minha vida. E olha que eu já tinha falado isso contra o Botafogo. Tinha sido um dos piores jogos do Corinthians que eu tinha visto na minha vida. E olha que eu já tinha falado isso também no jogo contra, se me falha a memória, contra o São Paulo. Ou seja, o Corinthians é uma no cravo e outra na ferradura. Carimba, Celso, um dos piores jogos que eu vi do Corinthians. Carimba! É isso. Aí no jogo, um dos piores jogos. Carimba, Celso! Jogou muito mal. E olha que o Corinthians tem um meio campo bom, né? Bom, leve. Camacho, Rodriguinho, Giovanni Augusto, Marlone, Marquinhos Gabriel. Gente, estavam todos muito mal. Sabe que é mal? Sabe aquele dia assim que era melhor não ter levantado? Era melhor ter ficado na cama? Mais ou menos isso. O Corinthians foi muito mal. A Chapecoense, que está aí na semifinal de Copa Sul-Americana, poderia até ter poupado alguns jogadores, foi com o time principal e mandou no jogo. O mais justo seria até uma vitória da Chapecoense jogando em Itaquera. Então o empate ficou de bom tamanho para o Corinthians. Mas o Corinthians poderia ter vencido o jogo se o juizão aí, o Pierre aí, o Jean-Pierre, não tivesse... Jean-Pierre, do Rio Grande do Sul, não tivesse marcado esse pênalti ridículo aí que ele marcou. Você achou que não foi? Não, isso não é pênalti nem aqui, nem ali, nem lá, nem lugar nenhum. Nem o meu amigo André Ferreira... Eu achei que foi pênalti, mas foi um pênalti infantil, Pedro Henrique. Deficiência visual, nem o André Ferreira marcaria pênalti, entendeu? Porque olha só o movimento de perna que faz o Pedro Henrique e o movimento que faz o jogador da Chapecoense. Teve o contato, mas não foi faltoso, não era falta e não tinha que ter marcado. Mas a CBF precisava escalar um gaúcho para apitar um jogo de um paulista que está disputando vaga no G6, G7 lá com o Grêmio. Aí o cara já tinha marcado um pênalti contra o Corinthians, a favor do Corinthians, aí pegou, caiu na área, caiu o pênalti. Se o sorveteiro escorregasse na arquibancada e tivesse com a camisa da Chapecoense, ele marcava também, entendeu? Não foi pênalti nem ali, nem lá, nem na onde quiser, mas ele marcou, ninguém chiou. Depois também na entrevista do Oswaldo, uma entrevista animada, refletindo bem o ritmo que o time jogou. O ritmo jogou
No ritmo, o time jogou no ritmo da entrevista do Oswaldo. Eu vou falar agora para você. 1 minuto de silêncio, pode enterrar. Pode enterrar, porque ninguém acorda mais. 1 minuto de silêncio seria mais animado. Pô, 1 minuto de silêncio dá pra fazer, eu vou falar uma coisa pra você. Aliás, 1 minuto de silêncio, eu vou te contar uma coisa. Você vai ao estádio de futebol, você cada vez mais desacredita no país. É uma falta de respeito. O torcedor não respeita 1 minuto de silêncio. Poxa vida, é 1 minuto de silêncio. Não respeita hino nacional, sabe? É terrível. Isso quando não cantam, mudam a letra do hino. Né? Quer dizer, é uma tragédia. Você fala assim, gente, que país é esse? Educação. É educação, educação. 1 minuto de silêncio é respeito a alguém. Sabe, no caso, 1 minuto de silêncio no sábado, é o Carlos Alberto Torres. Poxa vida. Ex-técnico do Corinthians. E que foi um nome que 1 minuto de silêncio, ninguém está nem aí. Quer dizer, ou seja, é um país de uma falta de educação. Vergonhosa. Vergonhosa, sabe? É má vontade. Porque assim, 1 minuto de silêncio você não precisa aprender na escola. É um ritual que existe no futebol há anos. Só de você ver, você aprende. E ninguém respeita absolutamente nada. Então é vergonhoso. Educação. Educação. Em Belo Horizonte, em duelo movimentado, o Atlético Mineiro até chegou a virar a partida, mas Paulo Guerreiro decretou empate nos minutos finais. No Mineirão, quase 50 mil pessoas assistiram Atlético Mineiro e Flamengo. O rubro-negro abriu o placar aos 32 minutos após Guerreiro tocar de cabeça para Diego. O Galo chegou ao empate após Hever cometer pênalti em Fred. Robinho foi para a cobrança e deixou tudo igual. Já aos 41 minutos, Robinho deu excelente assistência para Lucas Prato, que limpou Muralha e empurrou para as redes. Quando tudo se encaminhava para o triunfo do Atlético, a bola sobrou para Guerreiro e o peruano não perdoou. E ficou nisso, 2-2 e empate ruim para as duas equipes. O Guerreiro começa a justificar o investimento que o Flamengo fez, né? O ano passado a temporada dele foi horrível, nesse ano já melhorou e está fazendo gols decisivos. Veja só, gol do Atlético aos 41 minutos no Mineirão lotado e o Flamengo ainda vai buscar. O resultado foi ruim para os dois, mas com a derrota do Palmeiras, para o Flamengo até que saiu de bom tamanho. São 5 pontos, 1 ponto a menos, faltando 5 rodadas, Godoy. E o Palmeiras está tendo, até nisso o Palmeiras está tendo felicidade, né? Quando tem um resultado negativo, mantém uma diferença boa que dá para ter tranquilidade. Esse jogo aí teve um lance do pênalti aí no Fred, que realmente foi pênalti, né? Os jogadores, zagueiros, abusam de usarem o braço, segurar, agarrar, porque eles acham que o juiz não vai marcar, né? É difícil o árbitro marcar. Mas o Braulio aí, catarinense, estava bem colocado na jogada, marcou o pênalti aconteceu. E o Flamengo ainda tentou, né? Tentou buscar o empate, tentaria a vitória. Mas pela qualidade das duas equipes, um resultado normal. Normal. Empate seria o mais normal, o empate lá. Que é também o resultado mais provável entre Palmeiras e Atlético. Às vezes até mais fácil do Palmeiras vencer pela necessidade do Atlético querer atacar. Esse é um jogo que na verdade pode definir o campeonato, né? Atlético Mineiro e Palmeiras. Eu ouso dizer que se o Palmeiras ganhar lá, acabou, esquece. Agora falta daqui 2 rodadas esse jogo, se me falha a memória. Tem um jogo agora do Palmeiras. Isso, e depois Palmeiras e Atlético. Esse é o jogo. Porque se o Palmeiras, se o Cuca falou, todo mundo do Palmeiras, palmeirenses, estão fazendo o cálculo de 3 vitórias em 5 jogos. Uma vitória já é agora contra o Inter, porque esse pangaré de salsicha aí é fraquinho. Já ganha agora do Inter. Ganhou do Inter, não pode perder ponto para time rebaixado. Rebaixável. Não pode. Ganha do Inter, depois é só ganhar do Atlético Mineiro e dar a volta, já fazer a festa lá. Senão, se der chance, aí fica mal, né? Porque o Santos pintou campeão. Das 9 partidas até agora da 33ª rodada, 5 delas terminaram empatadas. 2 em 0-0. Botafogo e Coritiba na Ilha do Governador e Figueirense e Grêmio no Orlando Scarpelli. Nos outros jogos, a rede balançou. Na sexta-feira, no Maracanã, o Vitória saiu na frente do Fluminense com este gol de Marcelo. E Charlisson de pênalti deixou tudo igual.
Ainda no primeiro tempo, Wellington Silva cruzou e Cícero subiu bonito para colocar o Flu em vantagem. Já no segundo tempo, aos 42 minutos, Marinho dominou dentro da área, passou por Gum e fuzilou. Final 2-2. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense voltou ao G6 batendo o Cruzeiro. O único gol da partida saiu no azar do zagueiro Manuel, que viu a bola resvalar nele e morrer no fundo das redes. No Beira-Rio, o Inter ficou no empate com o Santa Cruz e segue ameaçado pelo Z4. Vitinho até chegou a dar a vantagem para o Colorado, mas Léo Moura, sozinho dentro da área, garantiu o empate para o Santa. Final 1-1. Que fase do Internacional, hein? Eu tô falando, por isso que o Palmeiras não pode perder ponto em casa pro Inter, pô. Agora, esse jogo do Fluminense, você vê como que é só observaçõezinhas insignificantes. Pênalti, Mandrake. Fluminense e Vitória. O Vitória está disputando rebaixamento com quem? Com o Sport. Estão ali vizinhos. Aí eles mandam um árbitro pernambucano apitar o jogo. Pois é. Um erro natural, normal. Mas já se falta transforma... fora da área, deu pênalti contra o Vitória. Precisa colocar a cabeça do árbitro na bandeja e servir a cabeça do árbitro? Porque erros podem acontecer, mas fica sempre a dúvida que quando foi erro ou foi má fé. Pô, coloca a arbitragem de federação neutra, cara. É possível. Esse Nelson Nogueira Dias, ele tá pitando seguida aí, acho que é o terceiro ou quarto jogo. Ele é fraco pra caramba, tava demorando para aprontar. Aprontou aí. Justo onde não poderia aprontar. Teria que ter uma arbitragem perfeita. Então tem árbitros também que não suportam uma determinada carga de pressão. Ou eles são incompetentes ou eles são obedientes. Entendo. Então tem determinados erros que você acha que é obediência, não é incompetência. Tipo, olha, né? Determinado time não pode ganhar. Mais ou menos isso, né? Bom, sobre Cruzeiro e Internacional. Para o São Paulino, isso foi fantástico. O único, só 2 jogos terminaram com vitória, né? O Santos e o Atlético Paranaense, justamente contra o Cruzeiro, que ainda está ali lutando, se debatendo para fugir da lama. O mesmo vale para o Internacional, tropeçar em casa diante do Santa Cruz. Se o São Paulo, a gente vai falar daqui a pouquinho do São Paulo. Se o São Paulo ganhar hoje, aí esquece, um abraço. Pode comemorar o Natal com o Peru, com tudo mais, estourar o champanhe. Pode comemorar, mas por tudo que fez de errado, e que vem fazendo de errado desde quando o Carlos Miguel assumiu, deveria ser rebaixado. Só de castigo para uma administração tão incompetente, que aí você também não sabe se eles são incompetentes ou espertos demais. Porque não é possível tanta gente estudada, letrada e fazer tanta coisa errada. Aí você passa a desconfiar. 7 jogos completaram a 33ª rodada da segunda hora. Em Minas Gerais, o Tupi conseguiu importante vitória na luta contra o rebaixamento ao bater o Vila Nova por 1-0. Nas outras partidas, destaque para a derrota do líder Atlético Goianiense para o Náutico, que com o triunfo entrou para o G4 da competição. Confira. O Criciúma recebeu Londrina no Heriberto Wilson, mas foi o visitante que saiu na frente. Itamar recebeu na entrada da área, fez o giro e soltou a bomba. Luiz espalmou, mas a bola morreu no fundo do gol. A equipe catarinense chegou ao empate aos 18 minutos do segundo tempo. A bola resvalou no braço de Felipe Souto e o juiz marcou pênalti. Niltinho foi para a cobrança e definiu o placar. Criciúma, 8º colocado, 1. Londrina, 6º, também 1. O Paraná conseguiu ficar menos próximo da zona de rebaixamento ao golear o Bragantino por 4-1 jogando em casa. André Rocha, colocou o time paranaense em vantagem. Gabriel Dias deixou tudo igual aos 28 minutos de jogo. Mas no segundo tempo só deu Paraná. Lúcio Flávio, Diego Tavares e Fernando Caranga decretaram a goleada na Vila Capanema. Paraná, 15º, 4, Bragantino, 17º, 1. O Joinville não teve a mesma sorte e perdeu a oportunidade de ficar mais perto da fuga do rebaixamento ao empatar em casa com o Brasil de Pelotas. Elias colocou a equipe do interior gaúcho em vantagem, enquanto Fernando Viana evitou o desastre total para a equipe catarinense. 1-1 e foi só. Na parte de cima da tabela, o Náutico subiu para a 4ª posição ao bater o líder Atlético Goianiense por 2-1. Rony marcou os 2 gols dos donos da casa.
Magno Cruz, no último minuto do tempo regulamentar, descontou para o Dragão. Náutico 2, Atlético Goianiense 1. Já o Bahia segue vivo na luta pelo acesso ao bater o Ceará por 3-1, mas começou tomando um susto com o gol de Lelê aos 28 minutos de partida. Edgar Júnior, Regis e Diego Felipe contra garantiram a virada e os 3 pontos para o tricolor na Fonte Nova. Bahia, quinto colocado 3, Ceará, nono 1. O Paysandu praticamente se livrou do rebaixamento ao virar o placar sobre o lanterna Sampaio Corrêa. Thiago Santos colocou os visitantes na frente, mas não deu tempo para comemorar. 3 minutos mais tarde, Rivaldinho empatou o confronto. Leandro Cearense, aos 8 do segundo tempo, definiu a virada. Paysandu, 14º colocado 2, Sampaio Corrêa, lanterninha 1, placar final. Tiveram uns gols bonitos aí na Série B, né? Série C. A torcida do Guarani ficou empolgada depois da histórica classificação para a decisão da 3ª divisão e lotou o Brinco de Ouro da Princesa nesse final de semana para acompanhar o primeiro jogo entre o Bugre e o Boa Esporte de Minas Gerais. Veja como foi na reportagem de Marina Paniza. Mostrando anseio pelo título, quase 17 mil torcedores empurraram o Guarani no Brinco de Ouro, no primeiro jogo da final da Série C, diante dos mineiros do Boa Esporte. A reabertura do tobogã proporcionou um novo recorde de público em 2016. Um Guarani motivado pela goleada na semifinal diante do ABC, enfrentou um Boa Esporte também sedento pela vitória. O primeiro susto para a torcida bugrina veio com a chance de Samúdio, aos 14 minutos do primeiro tempo. Aos 31, foi a vez do Guarani chegar próximo à meta, com a tentativa de Denis, que parou na trave de Daniel Luiz. Mesmo assim, a primeira etapa permaneceu no 0-0. O Guarani voltou para o segundo tempo mais ligado e não demorou muito para abrir o placar. Assim como fizeram diferença ao longo da Série C, as bolas paradas também foram importantes na partida. O gol do Bugre surgiu de uma jogada de Fumagalli, com finalização do zagueiro artilheiro Leandro Amaro, aos 15 minutos. Em vão, os jogadores do Boa reclamaram de falta no lance. É o trabalho que a gente vem fazendo, Fumagalli, Pipico, próprio Ferreira, e graças a Deus, mais uma vez, Deus me honrou com esse gol e eu pude ajudar o Guarani. Pouco depois e crescendo no jogo, o Boa reagiu com Rodolfo aos 30 minutos da segunda etapa, silenciando a torcida bugrina. O gol foi o último lance de perigo da partida. Depois do gol, o time deu uma desligada, que a gente não esperava tomar um gol ali, porque estava fechadinho, a gente tomou. E o time deu uma desligada, deu uma batida, mas isso que não pode acontecer, jogo de final. Com o empate em 1-1, o Guarani precisa de uma vitória simples ou um empate por 2 ou mais gols para ser campeão. O título é inédito para os dois clubes. De um lado, o Guarani pode ser o primeiro time a conquistar a Série A, B e C do Campeonato Brasileiro. Do outro, o Boa Esporte busca conquistar o seu primeiro título a nível nacional. Da mesma forma que o jogo foi 1-1 aqui, nós podemos chegar lá em Varginha, que é um campo bom, com uma logística que a gente vai sair daqui, 4 horas a gente está lá, com a força do nosso torcedor que vai encher o estádio, fazer um jogo de igual para igual e buscar o título lá. Acredito muito, até por essa capacidade de superação que os atletas mostraram nas 2 fases anteriores. Bacana, né? Você vê o Brinco de Ouro lotado, cheio de gente. Para quem é novinho, tal, o Guarani é mais um time do interior. Pô, o Guarani tem uma história tão rica. Sabe, foi o primeiro campeão, aliás, acho que o único campeão brasileiro, time do interior campeão brasileiro, em 78. Depois chegou à final em 86 contra um São Paulo e era fantástico esse Guarani. Chegou depois numa final de novo que aí a CBF reconhece, o Clube dos 13 não, que foi de 87 contra o Sport, foi vice-campeão de novo. Ele disputou Libertadores, revelou grandes jogadores, o Guarani sempre foi time grande. E aí, por causa de más gestões desastrosas, que lesaram o clube foi caindo, agora está aí amargurando, né, na 3ª divisão, tentando voltar para a 2ª. Já voltou. Já voltou, tentando ser campeão novamente, quero dizer. Independentemente de título, Godoy, eu acho que, sabe, é o renascimento de um grande que você vê. Ganha o futebol. O futebol, uma cidade como Campinas,
Tem que ter 2 times grandes disputando a primeira divisão, Guarani e Ponte Preta. A rivalidade saudável que o sucesso de um motiva o outro. Né? A rivalidade direta, como nós temos no Rio Grande do Sul, temos em Minas, deveríamos ter em Ribeirão Preto, Botafogo e Comercial também. Tem em Curitiba. Curitiba, deveríamos ter em São José do Rio Preto, América e o Rio Preto. Mas tomara que o Guarani sirva de exemplo aí, essa administração do Guarani sirva de exemplo, que ainda há no futebol ou em algumas cidades gente competente e honesta para administrar clube de futebol. Não é possível que só safado que vai querer ficar no poder, pô. E só corrigindo, a reportagem da Marina Marini, não é a Marina Fanese, a Marina Marini, que ficou linda no vídeo, viu, Má? Um beijo pra você. Gatíssima. A bola rolou também na Europa nesse final de semana. Na Inglaterra, a briga pela liderança segue boa. Já na Alemanha e na Itália, Bayern de Munique e Juventus já começam a disparar. E na Liga Espanhola, Real Madrid e Barcelona venceram a rodada. Bom, queria falar uma coisa de um jogador que muita gente elogia e tal, mas tem que pegar no pé, que é o Neymar. De novo, sabe, se desequilibrou, perdeu a cabeça, empurrou o jogador, quis briga. Está na hora do Neymar colocar a cabeça. Renovou o contrato, ganha bem, sabe, é reverenciado. Para quê? Quantos garotos não se miram no Neymar? Tem o Neymar como exemplo. Então o Neymar está na hora de colocar a cabeça no lugar, ficar arrumando encrenca, ficar arrumando discussão. Tem ou não razão? A partir do momento que parte para vias de fato ou parte para agressão, já perdeu a razão, sabe? E quantos garotos não olham aquilo, Godoy, e começam a achar que é normal ser marrento, ser encrenqueirinho, sabe? Poxa vida, o Neymar, ele tem o direito de fazer o que ele quiser, obviamente, claro. Mas está na hora de repensar algumas atitudes e perceber o papel importante que ele tem na sociedade como um ídolo. Estou errado? Não, tá certo. Você tá certo. Mas é índole, né? Ou índole, ou a formação, ou a liberdade, né? Que os pais, ou o pai permite, os superiores permitem, e por isso que o camarada faz o que quer e não é punido. A gente tem muito disso aqui no Brasil. O dirigente passa a mão na cabeça. Mima, né? Meu filhinho atenção, querido. O técnico não chama atenção porque a estrela é o jogador. Por isso que eu tinha uns probleminhas quando eu apitava, porque quando eu apitava a estrela era eu. Sabe? Aí eu enquadrava o camarada. Aquele filho adolescente que, sabe, perturba todo mundo. E aí o pai, em vez de falar assim, não faça... Não, ele é tão querido, tão bonzinho. Hoje, meu filhinho, não briga com ele. Está cheia de babacacente. Vocês querem ver o vídeo, né? Tá aqui, ó. Neymar empurra adversário na escada da saída do gramado. Tá lá no site gazetesportiva.com. Pode entrar lá que a gente mostra o vídeo para vocês, viu? Olha, já foi até suspenso de jogos da eliminatória porque fez isso na Copa América, sabe? Já devia ter aprendido, né? Hoje à noite tem um jogão. É a semifinal da Copa CESP e a nossa equipe, o time do programa Gazeta Esportiva, do Departamento de Esportes da TV Gazeta, comandado pela Fátima Rogéri e pelo treinador Osmar Garrafa, vai enfrentar a Folha de São Paulo. O jogo é meia-noite. Gente, o jogo é meia-noite no Dia das Bruxas. Brincadeira. Meu pai do céu. E que vai dar esse jogo, né? Não, na verdade já termina, né? Termina meia-noite? Não, o jogo começa meia-noite. Meia-noite, 0 hora. Então o Dia das Bruxas já ficou pra trás. Já é o 1º de novembro. Celso, meia-noite, dia 31, Celso. Para. Olha. Se for... o time, se tiver que entrar em campo meia-noite, o time vai estar desfalcado. Que tem uns bruxos aí. Tem uns tem que umas abóboras. Tem uns que estão... Nessa hora eles estão morcego ainda. Lobisomem, eles estão lobisomem, eles estão morcego. Depois eles voltam, depois da meia-noite, eles voltam ao normal. O Celso Cardoso já foi treinador do time. Qual a expectativa para esse jogo, Celso Cardoso? Nossos artilheiros, Guilherme Camarda, Thiago Dutra, são as esperanças de gols. E o Vinícius Rodrigues, que é o filho da dona Márcia, que é mãe do Rafael, também engenheiro, é lateral direito, mas não faz gol. Fala, Celso. Dizem... Então, na verdade, acho que é favorito.
vai ganhar. Favorito quem? A Folha? Não. Não, é pra jogar pro adversário, Celso. Ah, é? Não tô aqui na condição de comentarista. O adversário que se dane, cara. Aqui não é... Quem que é favorito? Olha, aqui nós não somos igual o Dorival Júnior, que tem medo, pipoca aí pra falar que o time quer ser campeão. Nós queremos ser campeão e aqui você, Folha, é pau em você, Carimba, Folha. Gazeta, não tem carimba. negócio, não. Aqui é pau em você. E deixa eu aproveitar também, mandar um abraço para o telespectador. Estamos de olho no juiz, hein? Estamos de olho no juiz. No apogeu telespectador que trabalha lá na Arena Corinthians, tal, me abordou no sábado. Quem? O Richard, que é justamente um funcionário lá da Arena Corinthians, todo empolgado, emocionado que assiste a gente e tal. Então, Richard, um grande abraço para ele, tá bom? Beijo pro Richard, um beijo pros manobristas lá do estacionamento que eu estive hoje com meu filho. Um beijo gente, às vezes, né, as pessoas às vezes perdem a referência da importância que tem a gente aqui trabalhando e falando para essas pessoas, então sinta-se abraçado. Ah, dá um abraço, vem cá, dá um abraço, dá um abraço em mim, vem aqui, vai. Um abraço, Richard, um abraço para todos os manobristas. Gente, como os manobristas gostam da gente, né? Mas pena que a gente tem que pagar todos os... Beijo para vocês. Atenção, Celso, você já votou no Troféu Mesa Redonda? Não. Caraca, acabou a votação! Mentira, eu sei que não. Mentira! Quarta-feira acaba a votação popular para escolher os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro no Troféu Mesa Redonda. Acaba quarta-feira. Eu sei. Acaba quarta-feira. Mas vou escolher a melhor seleção do Brasileirão. O Troféu Mesa Redonda é a única premiação do futebol brasileiro em que você, torcedor, ajuda a escolher os vencedores. Para você acessar, acesse o site troféumesaredonda.com.br. Você pode votar ou no jogador ou no time. Aí você vai escolher um esquema tático, vai dar que tipo de treinador você é. Muito legal. troféumesaredonda.com.br só até quarta-feira, que é feriado, mas a gente vai estar aqui trabalhando, tá bom? A Lux Color, a Baltec e a cerveja A Outra estão com a gente no Troféu Mesa Redonda desse ano, fazendo uma festa incrível para você. Lux Color, Baltec, cerveja A Outra. Vamos trazer a Cacau aí. Falando em Troféu Mesa Redonda, a FIFA anunciou hoje uma mudança importantíssima nas regras do prêmio de melhor do mundo, que agora vai ficar parecido com o quê? A FIFA está copiando o nosso Troféu Mesa Redonda, gente, é brincadeira. Essa notícia é destaque do site gazetesportiva.com, porque a partir da próxima edição, que acontece no início de 2017 e premiará os melhores de 2016, haverá votação popular para escolher o melhor jogador do planeta. E aí só vai dar Brasil. A votação funcionará da seguinte maneira: 50% do resultado vai ser determinado a partir da votação entre treinadores, capitães de todas as seleções do mundo. 25% sai da votação popular através da internet. E os outros 25% sairão de um júri composto de 200 jornalistas de todo o mundo. É muito parecido com o troféu. De acordo com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, esse evento será sobre o futebol e os seus participantes mais apaixonados, jogadores, técnicos e fãs. Além da tradicional seleção da FIFA, do prêmio Puskás, do troféu Fair Play e do prêmio de melhor do mundo, foi criada também uma premiação especial em que os torcedores escolherão o vencedor a partir de 3 indicados por atletas e ex-atletas. Entenderam? A votação para torcedores de todo o mundo acontecerá entre os dias 4 e 22 de novembro. A entrega acontece 9 de janeiro de 2017, aniversário de 1 ano dos meus gêmeos. Você gostou, Celso, dessa mudança? É no pique, estamos sem tempo. Então vamos seguir, depois a gente fala. O Godoy quer falar, Godoy, vai. Não vai falar. Não tá sem tempo. Não, dá tempo de falar rapidinho, não dá? Gostou. Ontem, o Mesa Redonda Futebol Debate recebeu 2 figuras que já causaram muita polêmica no futebol paulista. O corintiano Antônio Roque Cittadini e o são paulino Marco Aurélio Cunha. Hoje, no cargo de diretor executivo de futebol do Tricolor, Marco Aurélio Cunha falou sobre a permanência de Ricardo Gomes, mesmo com Rogério Ceni fazendo planos de virar treinador, e também sobre a possível volta de Luiz Fabiano ao clube, já que na última semana ele rescindiu o contrato lá com aquele time da China, Tianjin Zhuozhan. Dá só uma olhadinha. Para esse ano, é evidente, nós temos o Ricardo Gomes. Para o ano que vem também deveremos ter o Ricardo Gomes. Eu acho que o Luiz Fabiano parece que rescindiu seu contrato com a China. Ele esteve no CT do São Paulo hoje nos visitando, foi muito legal. Não sei, a gente não sabe bem o que esperar, né, do futuro, do que
qual é a ideia do Luiz Fabiano. Nós temos também que estar sempre pensando nos grandes ídolos e ao mesmo tempo renovando a equipe. Então são coisas para analisar profundamente. O Kelvin é um ótimo jogador, o problema é que ele pertence ao Porto e é uma pedida alta. Claro que pode haver negociações, mudanças de números, aí ele passaria a interessar, né? Então é nessa linha que é essa contratação, né? Ou recontratação. Foi muito bom as trocas, as farpas entre os dois aqui no programa. Hoje, o São Paulo enfrenta o virtualmente rebaixado América Mineiro em BH. Se vencer, o Tricolor chega aos 45 pontos e praticamente elimina as possibilidades de cair no Brasileirão. Se vencer, o Tricolor chegará a uma marca importante na temporada, pela primeira vez a conseguir 3 vitórias consecutivas em 2016. Nossa, pela primeira vez, hein, gente? A principal novidade é o retorno do zagueiro Maicon, que volta de suspensão por 3 cartões amarelos. Os garotos David Neres, ou é Davi Neres? David Neres e Pedro Bortoluso devem ser mantidos no ataque, deixando o argentino Chaves no banco de reservas. Em caso de vitória, o São Paulo ficará a 6 pontos do G6. Gente, tá ok, pode até sonhar com G6, mas a ordem de São Paulo é lutar para não cair, essa é a questão. Não adianta vender ilusão para o torcedor. Brigar por Libertadores. Não, é melhor olhar para cima ou para baixo? Tá, tudo bem, mas na verdade agora tem que ficar olhando para trás, porque tem carro chegando. Atrás, se olhar para trás. Não, imagina uma corrida, é diferente. Tem clubes atrás, o São Paulo tem que, sabe, desgarrar deles. Acho até que é favorito contra o América, mas tem que tomar cuidado. Quantos grandes não se deram mal lá? Santos, Grêmio e tudo mais. O América é favorito. Além de Gabriel Jesus, o Manchester City estaria de olho em outro atleta que vem se destacando pelo Palmeiras no Brasileirão. Pelo menos é isso que diz o jornal Mundo Deportivo da Catalunha. De acordo com a publicação, o time de Pep Guardiola estaria de olho no zagueiro colombiano Yerry Mina. Os ingleses estariam dispostos a pagar a multa de 30 milhões de euros para ter o jogador na próxima temporada. Nossa, o problema é que existe uma cláusula de preferência para que o colombiano de 22 anos defenda o Barcelona. Isso porque quando veio para o Palmeiras, em maio, o Mina também estava na mira dos catalães. Mas se fosse contratado, seria emprestado. Por isso ele deu preferência ao Verdão, mas fez essa cláusula de preferência para o Barcelona no contrato. O Barça teria que pagar, no máximo, 12 milhões de euros para contratar o Mina. Desde que chegou ao Palmeiras, o Mina jogou 12 partidas e marcou 4 gols. Vale tudo isso, Celso? Rapidinho, sim ou não? O valor hoje está tudo extrapolado. O elenco do Palmeiras não teve folga na segunda-feira e voltou aos trabalhos hoje no CT Joaquim Grava após o empate com a Chapecoense. O repórter Osmar Garrafa tem as notícias do Timão. O empate com a Chapecoense no final de semana tirou o Corinthians do G6. E na reapresentação do elenco, foi hora dos jogadores do Timão fazerem o meia-culpa. Tínhamos toda a responsabilidade de sair com a vitória. Infelizmente não aconteceu. Conversamos logo depois da partida, conversamos hoje ali no vestiário e temos a consciência de que não fizemos um grande jogo. Acredito que a gente também não estava num ótimo dia e quando isso acontece, nada dá certo. Estar no G6 e garantir vaga para a Libertadores do próximo ano não será tarefa fácil, pois restam apenas 5 rodadas para o término do campeonato. E o próximo adversário será o São Paulo, sábado no Morumbi. Eu posso dizer sim que é o jogo das nossas vidas, porque todo mundo sabe que quando a gente vence clássico, a semana muda completamente. Então, acredito que nós temos que encarar esse jogo como uma final de campeonato, porque eu tenho certeza que a equipe do São Paulo vai encarar assim. Além da classificação para a Libertadores, o Corinthians já projeta a próxima temporada. Jô está contratado, mas ainda não foi apresentado à imprensa. E hoje manteve contato com seus novos companheiros. Giovanni Augusto, que jogou com ele no Atlético Mineiro, fez as honras da casa. Acabei de encontrar ele, fiquei muito feliz de falar com ele. É um cara que eu admiro bastante. É um cara que todo mundo sabe do seu potencial, da sua qualidade. É um cara que é bem sucedido no futebol. E fiquei muito feliz com a motivação, com a empolgação que ele chegou. E agora que ele já mudou, ele dava muito trabalho? Como é que era o Jô antes? Rapaz, ele mesmo, né? Ele mesmo assume isso. É legal. Eu já passei por isso também, eu já assumi aqui várias vezes que
que eu era bastante complicado na noite. Então, acho que isso são fases, né? Fico feliz. Graças a Deus, eu acordei a tempo para a vida e ele também. E agora eu espero que as coisas possam voltar a acontecer normalmente e que a gente possa dar muito certo aqui. Resultado final da nossa enquete, o Santos vai se manter no G3 até o final do campeonato? Sim, 66% dos votos. O programa de hoje termina aqui. Amanhã, a partir das 6 da tarde, tem mais. E agora a Gazeta vai lá pro jogo da CESP. Vamos ganhar da Folha. Meia-noite. Ah, meia-noite. Então, dia das bruxas. A gente joga amanhã. Travessura ou gostosura? Travessura. Gostosura. Bom, vamos pro Jornal da Gazeta? Vamos lá. Na sequência a gente se vê. Até mais, até já. Tchau, Godoy. Tchau, fiquem com Deus.